estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando lá, sou a professora Luciana, estaremos aqui mais um dia para aprendermos muito mais. E os materiais? Eu acho que você já pegou, mas vamos relembrar. Então, caderno, lápis, borracha, apontador e quando aparecer a imagem do caderninho, é para fazer o registro daquela atividade. E vamos começar então, já fazendo o registro da data de hoje, aula de língua portuguesa. Muito bem, registro feito? Então agora vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Então lembre-se lá, a primeira atividade foi relembrando um texto, em que nós fizemos o jogo da velha para relembrarmos tanto o texto quanto a estrutura da narrativa. Lembram-se? Situação inicial, complicação, o clímax, o desfecho. Nós vimos o personagem, os personagens, o narrador, o tipo de narrador que tinha, que era observador, o tempo, o lugar, tudo aquilo que faz, que constrói uma narrativa, que era uma lenda, o texto que nós lemos. Depois nós fizemos a atividade de associar os bogatires aos poderes. Lembram que um era o mais forte, o outro tinha um arado, o outro tinha o maior cavalo e assim por diante. E aí nós vimos as características de cada um. Depois que nós fizemos essa atividade, nós ampliamos o nosso olhar aos detalhes do texto. Então, nós analisamos algumas palavrinhas que apareceram ao longo do texto. E aí, nós analisamos ela dentro do contexto e observando o significado no dicionário. Em seguida, nós fizemos o de olho nas palavras, em que nós analisamos o uso do tio e que nós vimos que ele é um sinal gráfico que indica a nasalização, daquela letra, ou A ou O. Ele só é um sinal gráfico, diferente do acento gráfico, do acento circunflexo e do acento agudo, que eles indicam a sílaba mais forte, a sílaba tônica, lembraram disso? E nós também aproveitamos e relembramos ali o uso do C-cedilha que apareceu em duas palavrinhas, imaginação e perturbação. Aí nós finalizamos a nossa aula com palavras cruzadas, lembram disso? Em que nós analisamos algumas palavras no singular e no plural quanto ao uso do tio, em que ele é usado em cima da letrinha A ou da letrinha O. E antes de encerrarmos, lembra que nós lemos também a parte do livro, a parte do texto da história original. Lembram-se disso? Que nós lemos primeiro a história recontada, pelo Nicolau e depois nós vimos a história original. E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade a quem se refere. Então, nesse momento, nós vamos fazer análise de algumas passagens do texto em relação aos personagens. E vamos lembrar quais eram eles? Então, veja aí comigo. Nós tínhamos o canhoto, mãe, bogatir ou bogatires, seja no singular ou no plural, homens, destro ou destros. Então, esses eram os nomes que apareceram ali no texto. A quem se refere, você vai analisar alguns trechos e em cada trecho vai ter sempre uma palavrinha destacada. Aquela palavrinha destacada, você vai me dizer a quem se refere dentro da história.
e depois você vai pensando qual que é a função dessa palavrinha em cada trecho. Então eu vou dar um tempinho, você analisa a primeira aí, tá? E aí a gente já retorna para a gente ver a quem se refere. E importante, na hora de fazer o registro no seu caderno, só anota a palavrinha que está em destaque e a quem ela se refere no trecho. Refletiu? Então vamos ler o trecho? Minha mãe contava esta história quando eu era pequeno. Ela contava sempre que eu ia dormir. Ela quem? Esse ela está se referindo a quem? Isso, a mãe. Então sempre a gente tem que pensar que a palavrinha em destaque está se referindo a alguém que já foi dito lá anteriormente. Então eu vou dar mais um tempinho para você analisar o próximo trecho. Vamos ler o trecho? Também defendiam a terra contra os monstros e espíritos maléficos. Eles eram tão fortes, estavam tão certos da sua missão, que um dia, depois de vencer uma serpente que cuspia fogo, então a palavra em destaque é eles. E eles está se referindo a quem? Isso mesmo, aos bogatires. Vocês viram que bogatire está no singular e no plural, só que a palavra em destaque está no plural, então ele vai concordar no plural. Vamos analisar o próximo? Então, leia com atenção.
Vamos à leitura? Um deles gritou, cheio de glória: Nós somos invencíveis. Ainda que nos atacasse um exército vindo do além, nós o destruiríamos. A palavra em destaque aqui é nós. E nós? Quem é o nós aí no trecho? Também, né? Bogatires. Lembram-se que eles falaram isso logo que eles venceram lá uma batalha. Vamos para o próximo? Então leia também com bastante atenção e me diga a quem se refere a palavra em destaque. Com um único golpe, ele cortou o homem ao meio, da cabeça até o umbigo. Ele cortou? Ele quem? Isso, Bogatir também. Lembra até que tinha uma imagem, né? Ele cortando o homem ao meio? Então, e aí o homem se dividindo em dois? Então aqui o ele se refere ao Bogatir. Vamos analisar o próximo trecho? Ele é um pouco mais longo, mas leia com atenção. Vamos ler? O
Bogatir tornou a golpear os 2 homens, mas eles se multiplicaram e já eram 4. Mais 4 golpes e os homens viraram 8 guerreiros e assim por diante. Aqui eu tenho a palavra eles em destaque. E eles se referem a quem? Aqui tá facinho, né? Então eles se referem a homens. Vocês perceberam que até agora nós temos algumas palavras que está claro, já no próprio trecho ele traz a resposta, e outras que você tem que lembrar um pouquinho da história porque a informação está um pouquinho mais longe. Então agora vamos analisar o próximo trecho. Leia comigo aí o trecho. Foi então, quando se sentaram à mesa, que eles repararam que metade dos homens comia com a mão direita e a outra metade com a mão esquerda. Então aqui eu tenho a palavra eles destacado. Então eles se refere a quem no texto? Isso, aos homens, lembram-se? Tanto aos destros quanto aos canhotos. Vamos analisar mais um trechinho aí? Então leia com bastante atenção que ele também é longo. Vamos ler com atenção esse trecho? Então acompanha aí comigo. Como destros e canhotos se acotovelavam no banquete, sentados um ao lado do outro, eles resolveram se dividir em 2 grupos, ficando numa mesa só quem usasse a mão direita e na outra quem usasse a mão esquerda. Vejam aí que o que está em destaque é eles. Então, eles se referem a quem? Também a homens, porque por enquanto ele ainda não está falando de nenhum específico. Então, os homens em geral. Vamos ler mais um trecho? Então, leia com bastante atenção e me diga a quem se refere a palavra que está em destaque.
Vamos ler então um trechinho? Então, se reuniram e decidiram que no dia seguinte, ao raiar do sol, eles invadiriam o acampamento dos canhotos e os destruiriam. Quem que invadiriam? Eles quem? Isso, os destros. Lembram que eles armaram um plano, né? Para que eles ficassem somente eles na terra. Vamos analisar mais um trecho? Esse trecho também é um pouquinho mais longo. Então vamos fazer juntos? A ideia era que, quando um canhoto, correndo em busca de refúgio, visse de repente o reflexo da sua própria imagem invertida, ele pensaria que se tratava de um destro e atacaria o espelho, o qual, partindo-se, iria precipitá-lo nos abismos das cavernas. Então, o ele aqui, ele pensaria que tratava. Quem que pensaria que tratava? Isso, o canhoto. E agora que a gente analisou alguns trechos, vocês perceberam que nós tínhamos o ele, o ela, o nós ou eles, que é o plural. Mas essas palavrinhas, como que nós chamamos essas palavrinhas que substituem um nome? Você lembra disso? Você já estudou. Essas palavrinhas se chamam pronomes. O que é pronome? Acompanhe a leitura aí comigo. Então, pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, que é o nome, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou mesmo situando-o no espaço e no tempo. Então, são aquelas palavrinhas que evitam a repetição de um nome de uma pessoa, de um objeto, de qualquer coisa. Tá? Então, sempre que nós usamos pronome, ele tem a função de substituir o nome para evitar essa repetição. Além do pronome, nós já sabemos que também podemos usar o quê? Podemos usar os sinônimos, que são aquelas palavras que têm o mesmo valor de significado dentro de um texto. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho aí para você anotar essa regrinha e não esquecer mais. Então, agora que a gente já analisou algumas partes do texto, né, em relação ao uso do pronome, então nós vamos fazer o que agora? O jogo da direção. O jogo da direção, nós vamos fazer um jogo em que a gente vai ajudar os canhotos a saírem lá das cavernas, tá? Então, prestem bem atenção. Como que vai funcionar esse jogo? Já mostro para vocês. Muito bem, então vamos começar o nosso jogo da direção. Como que vai funcionar? Você está vendo aqui que eu tenho uma caixinha. Dentro dessa caixinha eu tenho um número e a direção, tá? Então vamos olhar aí na tela. Então vejo que na tela eu tenho, né, o tabuleiro do jogo igual que eu tenho aqui. Então o carrinho está onde? O carrinho está lá na primeira, tá? Então nós não vamos contar ele porque ele já está lá na saída da caverna. Já que é pra gente ajudar os canhotos a saírem, então vamos ver o percurso que esse nosso carrinho vai fazer até ele sair aqui em cima no final da caverna. Mas tem uma coisa, cada vez que ele parar,
vai ter uma dica. E a dica vai ser, a resposta dela, uma palavra que você vai anotar, porque depois nós vamos utilizar. Tudo bem? Então vamos começar? Então o carrinho está lá na boquinha da caverna querendo sair. Então vamos para o nosso primeiro sorteio. Então o primeiro sorteio que eu tenho aqui, a direção é essa aqui, ó. 3 para a direita. Então acompanha aí comigo que o carrinho vai andar 3 para a direita. Então vamos lá, andou 3 para a direita. Qual que é a dica aqui? Luz ou imagem refletida? Ah, então se meu carrinho andou 3 para a direita, primeiro vou andar aqui também, né? Então a dica é imagem ou luz refletida. E quando eu tenho uma imagem ou luz refletida, qual é a possível resposta? Ah, tenho certeza aí que você já sabe. Então a palavra é reflexo, tudo bem? Não se preocupe agora que depois eu passo para você fazer a conferência. Então vamos por aqui, ó, reflexo, aonde parou o nosso carrinho. Vou segurar ele com a mão para a gente andar depois, tá bom? Próximo sorteio aqui, nós temos lá, ó, 2 para cima. Então acompanha o carrinho andando 2 para cima. Foi. Dica: planeta do sistema solar. Mas planeta do sistema solar pode ser qualquer um. Então vamos continuar. É o terceiro em relação à proximidade do Sol. E que será, ó? Enquanto eu coloco o carrinho aqui, você pensa. E qual é então o planeta? Muito bem. É o planeta Terra. Então vamos trocar aqui também. Então vamos pôr o planeta Terra aqui, ó. Vai anotando aí também. Vamos fazer mais um sorteio? Então o próximo sorteio é, olha aqui, 3 para a minha esquerda. Então acompanhe aí o carrinho andando 3 para a esquerda. 1, 2, 3. Olha lá no que o carrinho parou. Parou aqui, ó. Estão vendo? Vamos ver qual que é a dica que traz aqui? Sinônimo de recolher. O que é sinônimo de recolher? Ah, tenho certeza que você já sabe ali. Retirar. Falando em retirar, vamos retirar então o nosso carrinho daqui também. Então, olha quantas palavras eu já tenho aí. Vamos fazer o próximo sorteio? Então, vamos lá. Próximo sorteio, olha lá, 2 para cima. Então, vamos ver o carrinho andar 2 para cima. Então, ele vai andar aí na tela para você. Olha lá, 2 para cima. Então, ele vai parar aqui, ó. Tá? 2 para cima. Muito bem. E dica para a gente descobrir e fazer a troca. Não há luz ou claridade. Quando não há luz ou claridade, é o quê? Isso mesmo, escuro. Então, anote escuro. Então, vamos tirar o carrinho e colocar a palavra lá. Tudo bem? Próximo sorteio. Próximo sorteio aqui, ó. Direção. Direita. Então, é 5 à direita. Acompanha aí, então, o carrinho. Então, ele vai andar 5, ó lá. Parou. Então, vamos andar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a dica aqui pra gente trocar? Grande mérito, superioridade e valor. O que tem grande mérito? Isso, glória. Então, a pessoa atingiu a glória. Então, vamos por aqui. Você também anote aí a palavrinha. Vamos para mais uma? Próximo, olha lá, 3 para baixo. Então, vamos seguir lá o nosso percurso. Olha lá, 1, 2, 3 para baixo. Então, carrinho andando 3 para baixo. Aqui nós temos outra dica. Luta ou combate, com ou sem armas. O que é uma luta ou combate de alguma coisa? Isso, é a guerra. Então, vamos trocar aqui nosso carrinho também. Muito bem, trocamos o carrinho. Vamos para mais uma? Porque vocês estão vendo que a gente está no metade do caminho ainda. Vamos próximo lá. Próximo é 3 para a minha direita. Então, vamos seguir lá. O que ele diz? Então, olha comigo. 1, 2, 3. Então,
3 é aqui, ó, certo? Tá certinho aí com você também? Vamos ver qual que é a dica? Sinônimo de alucinação. O que é o sinônimo de alucinação? Isso mesmo, ó, delírios. Então, vamos trocar o nosso carrinho pela palavra delírios. Será que estamos chegando ao final? Vamos ver, né, o que diz nosso sorteio aqui. Então, próximo sorteio aqui, ó, direção para cima, 4. Então, vamos andar 4. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. E o nosso bonequinho aí, nosso carrinho da tela também vai dar 4, ó. Tá indo. Foi. 4. Dica. O mesmo que enclausurado. Essa palavra não é uma palavra estranha para você. A gente já viu em aula anterior. Então, enclausurados, aqui é encerrados. Isso, falando em encerrados. Olha lá, falta quanto? Será que vai descer? Será que vai voltar? Será que vai seguir? Vamos ver o último aqui? Último. 1 para a minha direita. Aqui, ó. Vamos ver, então, qual é a dica, para ver se a gente encerra ou não, né, esse jogo do percurso, da direção. Emitir raios luminosos, brilhar, irradiar. Também nós já falamos sobre esse significado. E esse significado é raiar. E assim nós encerramos nosso jogo da direção, que é um percurso em que a gente tinha que prestar atenção, né, nas direções e no número de quadradinhos que a gente ia seguir. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha lá, o nosso carrinho chegou ao finalzinho. Agora eu vou dar um tempinho para você conferir se você tem todas essas palavrinhas aí. E aí, a gente já volta para a gente fazer uma reflexão. Aliás, já reflita. O que essas palavrinhas aqui têm em comum? Olhe bem para elas e na volta a gente conversa mais um pouco. Conferiu as palavrinhas? Lembre-se que eu fiz uma pergunta. O que você percebeu que elas têm em comum? Se você respondeu todas têm a letra R, você acertou. Mas não é simplesmente todas têm a letra R. Percebo que eu tenho letra R inicial, que algumas eu tenho a letra R, na verdade, duplicada também no meio, só que entre vogais, ok? E nós temos também uma letrinha R entre vogais. Então, se vocês olharem para essas palavrinhas, vocês verificaram, então, que eu tenho a letra R, né? Nós podemos analisar também quando apareceu no final, mas nós vamos analisar só esses 3 casos, tá bom? Então, quando a letrinha R iniciou e que você percebeu que usou um R só e não 2 R's entre vogais, lá no meio, e R entre vogais. Um R só. Mas você percebeu que era só isso? Tenho certeza que você já vai perceber outras coisas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora encaixar todas as palavrinhas aqui. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer isso aí no seu caderno.
prontinho? Já encaixou as palavrinhas, cada um no seu lugar? Então, vamos fazer aqui juntos? Então, a gente tem aqui, ó, R inicial. Quais palavrinhas iniciaram com a letra R? Nós temos reflexo, então vamos por lá. Qual que é a próxima? Retirar. E a outra? Raiar. Muito bem. Lembrando que nós estamos analisando aqui o R inicial, tudo bem? Então, reflexo, retirar e raiar. Ó, reflexo, retirar, raiar. Estão prestando atenção do jeito que eu estou falando? Vamos para a próxima? RR entre vogais. Então, primeiro lá nós temos terra. Tá? Olha lá, terra. Depois nós temos guerra. E a última, encerrados. Aqui nós temos também a letra R sendo utilizada, mas aqui no meio entre duas vogais, estão vendo? Tá? O que você percebeu aqui no R inicial e o R entre vogais? Eu tenho certeza que você falou, professora. O que tem em comum aqui é que elas têm um som forte, né? Ó, reflexo, terra. E o R entre vogais? Vamos ver as palavrinhas? Olha lá. Escuro. A próxima, glória. E a última, delírios. Aqui também nós temos o uso da letra R entre vogais. Mas o que você percebeu de diferença em relação à anterior? Muito bem, que aqui elas têm o som fraco. Vou até colocar aqui do ladinho, né? Tá? Então, aqui nós temos o R inicial e RR com som forte. E nós temos o R entre vogais com som fraco. Certo? Então, essa aqui é a regrinha para o uso do R nessas três situações. Tudo bem? Então, vamos só relembrar aí na tela comigo. Então, nós temos o R inicial com som forte, depois nós temos o R entre vogais com som fraco, e o último, R entre vogais com som forte, RR entre vogais com som forte. E no início das palavras, vocês perceberam aqui que nós não usamos dois R's, jamais, mesmo porque ele tem um som forte sozinho aqui. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para você fazer o registro da regra no seu caderno. Registro feito? Então você já sabe, quando tiver dúvida, volta ao caderno e olhe lá a regrinha, tá bom? E se mesmo assim tiver dúvida, olhe o dicionário, ele é uma excelente fonte de consulta para as palavras. Agora, para nós finalizarmos nossa aula, vamos jogar stop. Você já brincou de stop, não brincou? Então, vamos agora sortear a letrinha do nosso jogo do stop. Olha aí, qual letrinha que vai ser sorteada?
Tan, 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 tan. Letra R. Por quê? Porque nós estamos trabalhando um pouquinho mais sobre o uso da letra R nessas 3 situações. Então, vamos montar a nossa cartelinha aí. Então, na nossa cartelinha, nós vamos ter lá nome, animal e cor. Vocês viram que eu só coloquei 3 quadradinhos, porque é bem rapidinho o nosso jogo. E depois você pode ampliar isso para jogar com alguém da sua família aí na sua casa. Já que nós estamos estudando um pouquinho mais sobre a letra R, então lá na primeira linha nós vamos colocar R inicial, na segunda linha RR entre vogais, lembrando que nessas 2 primeiras situações o som do R é um som mais forte. E a última é o R entre vogais, que é um som mais fraco. Vou dar um tempinho para você ir preenchendo aí a sua tabelinha e eu vou aparecer a qualquer momento para dizer o stop. Stop! Acabou seu tempo! Então vamos fazer aqui o nosso preenchimento do stop. Se você colocou algo diferente aí, não tem problema, né? Porque você sabe a regra. Sempre vai ter que iniciar com aquela letra. Só que a nossa regra é um pouquinho diferente, né? R inicial, RR entre vogais, ou R sozinho, um só entre vogais. Então vamos lá para o nome. Nós vamos fazer a correção por coluna. Primeiro nome. R inicial, Renata. Se colocou outro, não tem problema. Próximo, RR entre vogais, Lohane. E o último, R entre vogais, Frederico. Então, vocês perceberam aí que entrou na regrinha certinho. O primeiro R mais forte, RR entre vogais, um pouco mais forte também, e entre vogais, um R só, que é o som mais fraco. Animal, primeiro lá, rato. Se colocou outro, não tem problema, mas tem que iniciar com R. Outro lá, cigarra. Olha os dois R, vocês estão percebendo que o som está bem forte, né, nessas situações. E a última lá, aranha. Olha que som fraquinho, né? Ok? Vamos corrigir o último? A cor rosa. Temos outras cores, se você colocou, ótimo. RR entre vogais, marrom. Olha essa força, né, dos dois R's. E a última, amarelo, ok? Então, pessoal, se você colocou outras, sem problema. Nossa aula fica por aqui, se cuide e até a próxima aula.